Imagine uma terra vasta, repleta de campos férteis, montanhas imponentes e rios caudalosos, mas dividida em dezenas de reinos rivais. Por mais de 2 séculos, a China viveu sob o período dos reinos combatentes, uma era de guerras incessantes, alianças traiçoeiras e governantes em constante disputa por supremacia. Nesse cenário caótico, apenas um Estado surgiria vitorioso, não pela benevolência, mas pela disciplina implacável, pela estratégia calculada e pelo uso frio e meticuloso da lei como instrumento de poder. Esse Estado era Qin. Localizado no extremo oeste da China, Qin era inicialmente considerado um reino periférico, pouco sofisticado culturalmente em comparação aos estados centrais, como Shu ou Qi. Contudo, sua posição geográfica, isolada por montanhas e rios, lhe deu vantagens estratégicas, proteção natural contra invasões e liberdade para desenvolver um exército disciplinado e uma administração altamente centralizada. O verdadeiro salto veio no século IV a.C., sob a liderança do reformista Shang Yang. Inspirado pelo pensamento legalista, que colocava a lei acima da moral e defendia o fortalecimento absoluto do Estado, Shang Yang implementou reformas radicais. Redistribuição de terras para aumentar a produção agrícola. Sistema de mérito no exército, onde promoções vinham de feitos em batalha, não de nascimento nobre. Punições severas e aplicação imparcial das leis, independentemente do status social. Essas medidas criaram um Estado militar e administrativo eficiente, onde o interesse do indivíduo era subjugado às necessidades do coletivo. Qin começava a se diferenciar dos rivais. No século III a.C., Qin já era uma potência militar imbatível. Seu exército contava com armamento padronizado, disciplina rígida e táticas inovadoras, como o uso em massa de arqueiros e infantaria pesada. Mas a verdadeira vantagem de Qin estava em sua estrutura estatal legalista, herdada e refinada por pensadores como Han Feizi e estrategistas que compreendiam a importância do controle central. Sob o reinado do jovem Yin Zheng, Qin iniciou uma campanha sistemática para eliminar todos os outros reinos. A cada vitória, o território conquistado era reorganizado diretamente sob o comando do trono, sem concessões de autonomia. Governadores eram nomeados pelo soberano, impostos eram cobrados de forma padronizada e leis uniformes eram impostas. Em 221 a.C., após derrotar o último estado rival, Yin Zheng proclamou-se Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China unificada. Nascia a dinastia Qin, o primeiro império centralizado da história chinesa. A base ideológica do novo império era o legalismo, na versão mais pura e implacável. Diferente do confucionismo, que pregava a liderança pela virtude e pelo exemplo moral, o legalismo partia de uma visão pragmática e pessimista da natureza humana. Os homens agem por interesse próprio, buscando recompensas e evitando punições. Virtude é rara e não confiável como pilar do governo. A estabilidade do Estado só pode ser garantida por leis claras, aplicadas de forma universal e sem exceções. Para o imperador Qin Shi Huang, o trono era a fonte única de autoridade, e todos os súditos, nobres, generais, camponeses, estavam igualmente sujeitos às mesmas regras. 3 conceitos eram centrais: Fa, lei; Shu, método; e Shi, poder. A unificação não foi apenas militar, foi também cultural,
econômica e administrativa. Qin Shi Huang impôs mudanças de grande escala. Padronização da escrita. Um único sistema de caracteres passou a ser usado em todo o império. Padronização de pesos e medidas, facilitando comércio e tributação. Padronização da moeda. Introdução de moedas metálicas unificadas. Rede de estradas e canais, permitindo rápida movimentação de tropas e mercadorias. Divisão administrativa. O império foi dividido em comandos e condados, cada um sob supervisão direta do governo central. Essas medidas aumentaram a eficiência do Estado, mas também a capacidade de controle sobre cada aspecto da vida social. A aplicação inflexível das leis gerava temor, mas também ressentimento. Punições eram severas e públicas, desde trabalhos forçados até execuções brutais. A censura era rígida. Livros que não estivessem alinhados à ideologia oficial eram queimados e estudiosos dissidentes perseguidos. O episódio mais famoso foi a queima dos livros e enterro dos eruditos, 213 a 212 a.C., onde obras de filosofia e história não utilitárias foram destruídas e intelectuais confucionistas executados. Para o regime Qin, a ordem valia mais que a liberdade de pensamento. A dinastia Qin também ficou marcada por empreendimentos colossais. A muralha prototípica, junção e extensão de muros antigos para criar uma defesa contínua contra invasões do norte. O mausoléu de Qin Shi Huang, guardado pelo famoso exército de terracota, milhares de soldados esculpidos em tamanho real, armados e posicionados como um exército eterno para proteger o imperador na vida após a morte. Estradas imperiais, conectando as províncias ao centro político. Essas obras reforçavam a autoridade imperial, mas custavam caro e exigiam trabalho forçado em massa. Apesar da força inicial, a dinastia Qin durou apenas 15 anos, 221 a 206 a.C. Por quê? A rigidez extrema das leis impedia a adaptação diante de crises. Os altos impostos e trabalhos forçados provocavam revoltas populares. Após a morte de Qin Shi Huang, seu sucessor não tinha a mesma habilidade ou presença política, tornando-se refém de intrigas na corte. Rebeliões eclodiram por todo o império, e em 206 anos antes de Cristo, a dinastia foi derrubada, dando lugar à dinastia Han. Embora breve, a dinastia Qin deixou marcas profundas. Modelo de Estado centralizado, adotado e adaptado por dinastias posteriores. Padronizações. Muitos padrões criados por Qin sobreviveram por séculos. Símbolo de unificação. Até hoje, o nome China deriva de Qin. A filosofia legalista, apesar de impopular como ideologia oficial, continuou viva na administração chinesa por mais de 2000 anos, frequentemente combinada com princípios confucionistas. Na prática, o Estado chinês manteve o confucionismo no discurso, legalismo na prática. Han Feizi morreu antes de ver o Império unificado, mas suas ideias foram o combustível intelectual que moldou o Qin. O controle absoluto do trono, a impessoalidade na aplicação da lei, a desconfiança em relação à virtude como base do poder. Tudo isso estava no cerne da filosofia legalista adotada pela dinastia. Qin Shi Huang foi, na prática, o governante que levou o pensamento de Han Feizi ao extremo.
A dinastia Qin provou que um Estado forte, centralizado e disciplinado pode unificar e transformar uma civilização. Mas também provou que o poder sem flexibilidade, baseado apenas no medo, tende a se corroer por dentro. O império caiu, mas a lição permaneceu. A lei é uma ferramenta poderosa para criar ordem, mas deve ser equilibrada com a capacidade de adaptação. A centralização garante força, mas o excesso de controle sufoca a sociedade. O poder absoluto é eficaz, mas frágil. A história da dinastia Qin é um épico de ambição, estratégia e engenharia estatal. É a história de como um reino marginal se tornou o núcleo de uma das civilizações mais duradouras do planeta, e também um alerta sobre os limites do poder rígido. Hoje, olhando para trás, vemos que a filosofia que ergueu Qin também cavou sua sepultura. Mas, no curto tempo em que brilhou, o império deixou um legado que ecoa até o presente. A ideia de que a lei, quando aplicada com precisão implacável, pode forjar um Estado e mudar o destino de uma nação.